Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem e da Rádio Catedral FM 106.7. Esse domingo abençoado, muitas bênçãos a todos nós, a todos vocês, que nos dá a graça, né, de ter audiência, de ter a sua escuta. Então, em nome do programa, em nome da equipe, eu quero agradecer a todos vocês que nos escuta pela Rádio Catedral FM 106.7. Hoje o tema do nosso programa é algo muito interessante e foi a pedido, estamos atendendo a um pedido de uma grande ouvinte, mas ela pede não se identificar, mas que ela vive algo com esse, digamos, transtorno, esse sintoma que é chamado por nós da saúde mental de logomania. Você que nos escuta sabe o que é logomania? Mania de alguma coisa? A logomania tem a ver com a verborragia. Enfim, nós temos um convidado muito especial, que é psicólogo clínico, ele que faz parte da equipe, do time do programa Viver Bem, também compõe o time do grupo dos psicólogos que são católicos, ele que tem consultório aqui pertinho da rádio, que é no Largo do Machado, também atende na Tijuca e Niterói no centro. Opa! Já já ele vai se apresentar. Eu quero pedir a todos vocês que entrem em contato aqui com a nossa produção, se porventura tiver alguma dúvida, se porventura pensar num assunto, nos dê sugestões, vai contribuir, vai nos ajudar. E o nosso e-mail é viverbem@radiocatedral.com.br. Também pedir que nos siga em nosso Instagram, que é o PGM Viver Bem, tudo junto, PGM Viver Bem. Mas quero dar uma boa tarde de domingo ao doutor Luiz Paulo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, amigos da Rádio Catedral. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. O doutor Luiz Paulo é da paróquia Santo Antônio da Pavona. E seu Isso. CRB? Meu CRP 05, que é o CRP da região, 13573. Isso. E lá, os paroquianos lá da Santo Antônio da Pavona? Olha, nós temos uma comunidade muito ativa, muito bacana. Estamos lá com o nosso pároco Frei Gustavo, conduzindo já há uns 4, 5 anos nossas atividades. E a gente tem tido essa felicidade de fazer parte dessa comunidade tão rica. Então, um abraço para essa comunidade maravilhosa da paróquia Santo Antônio da Pavuna. Um abraço a todos, ao pároco e à família também do psicólogo clínico Luiz Paulo também. Já recebeu um convite, o doutor aqui, o psicólogo, para voltar no próximo domingo, porque ele também faz um trabalho muito bonito, gente, com jovens. E nos estúdios aqui da Rádio Catedral, nós estávamos conversando aqui pelos bastidores antes de começar o programa, e a produção já fez o convite para que ele retorne no próximo domingo. E o tema de hoje é simples, mas muita gente não pensa. Vamos começar perguntando, doutor Luiz Paulo, o que é, afinal, logomania? É interessante, porque é um nome que às vezes confunde a gente, né? Porque fala logomania, a gente pensa em alguma coisa de logomarca, comunicação, mas logomania tem a ver, sim, com comunicação, porque ele é um distúrbio, um transtorno de comunicação. E a grande característica da logomania é a incontrolável vontade de falar. As pessoas falam excessivamente, descontroladamente, muitas vezes um discurso bem desconexo. E a logomania também ela é chamada ou de verborragia, ou de logorreia, ou verbomania. A pessoa tem essa dificuldade de estabelecer um discurso controlado, pausado e muitas vezes
ela tem a dificuldade de ter um discurso coerente. E isso é complicado, né? Porque, principalmente para quem está ouvindo. Verdade. Então, podemos entender que é quando a pessoa fala compulsivamente, fala sem parar. É aquela pessoa que às vezes você quer tratar um diálogo, você quer ter uma comunicação ativa e efetiva, mas a pessoa nem respira, é isso. Exatamente isso. O que acontece? A nossa comunicação, a nossa fala, ela segue os mesmos princípios, por exemplo, da música. O que é a música sem uma pausa? Não existe isso, né? A música precisa de pausas. E a nossa fala também precisa de pausas. E como a comunicação, minimamente, ela pressupõe troca, diálogo, né? Por isso diálogo, ou seja, é quando logo a comunicação é dividida entre duas pessoas, a verbomania faz com que a pessoa não tenha esse diálogo, na verdade é um monólogo. A Sim, pessoa fala sozinha, compulsivamente, ela tem essa dificuldade de estabelecer as pausas, dificuldade de ouvir o outro, porque, como você falou, ela fala compulsivamente. E isso causa, na verdade, uma dificuldade de comunicação que, inclusive, interfere diretamente na vida social dessa pessoa. Vai interferir nas suas relações pessoais, vai interferir nas suas relações de trabalho, vai interferir na vida dessa pessoa de modo geral, porque ela tem essa dificuldade de ter um discurso coerente. sim, muito interessante e deve estar sendo assim muito comum, aparecendo mesmo. Como você fala, Luiz, sobre que a logomania é um transtorno da comunicação, então nós podemos entender que é um transtorno de ordem psiquiátrica, que possivelmente haja tratamento, vamos falar disso. Uhum. Então, o que causa essa verborragia? Esse que é talvez o núcleo do entendimento dessa doença, porque ela pode estar associada tanto a quadros neurológicos, a quadros emocionais, mas também ela pode estar associada a outras causas orgânicas, por incrível que pareça. Às vezes até um distúrbio cardíaco pode levar a essa compulsão, a uma fala descontrolada. Então, o profissional que vai tratar uma pessoa com esses sintomas, ele precisa ter esse cuidado de analisar esse perfil, analisar essa condição dessa pessoa de uma maneira muito criteriosa, não considerando apenas o fator emocional, mas também avaliando causas orgânicas, possíveis até lesões cerebrais, lesões neurológicas que muitas vezes levam ao estabelecimento desse quadro de uma fala compulsiva, uma fala que muitas vezes traz palavras novas ou palavras que a pessoa inventa ali naquele momento, e momentos até de quando a pessoa está sozinha. Ah, mas eu falo sozinho, será que eu Fala também sozinho também estou também. assim? Não é somente o falar sozinho, é um conjunto Sim, de fatores, mas muitas vezes quem está nessa condição da logomania ou da verbomania, ela tem esse perfil de falar sozinho mesmo. Eu achei até interessante porque na época da pandemia, algumas pessoas puseram umas memes na internet dizendo assim, antes eu já falava sozinho, agora na pandemia que eu estou sozinho no isolamento social, eu já estou dando palestra. E é uma condição também, às vezes uma condição social leva você momentaneamente ou pontualmente a um comportamento assim. certo. E, afinal, qual é a estratégia? Gente, essa aqui é a pergunta que chegou agora. Qual é a estratégia para se conviver bem com o verborrágico? É um Interessante. desafio, né? É um Um desafio, desafio. porque falar é fácil, mas com essa palavra desafio do psicólogo, eu penso assim: será que é fácil ouvir um verborrágico? Ter essa paciência? Olha, Sônia, há pouco tempo eu vi um comentário muito interessante.
Alguém que eu não lembro quem foi, disse o seguinte, que a gente tem vários cursos de oratória, mas a gente precisava ter curso de escutatória. Tem muita gente falando, falando, falando e pouca gente ouvindo. E nós que temos essa nossa atividade, né, de estar no set ouvindo as pessoas, nós temos que estar sempre muito treinados e preparados para ouvir. Só que, de modo geral, não é esse o nosso perfil, não é esse o nosso comportamento. Nós falamos e falamos muito. E para conviver com alguém que traz esse perfil, que traz esse traço de comportamento da logomania ou da vergomania, primeiro é preciso ter muita paciência, estar atento ao que a pessoa está falando. Mas quem ouve e quem convive com essas pessoas tem um papel muito importante para ajudar essa pessoa. Ah, ele é um chato, ele fala pra caramba, ele não dá espaço para a gente falar. Tudo bem, mas é importante saber que essa pessoa é uma pessoa que precisa de ajuda. E que não basta a gente estar ali somente criticando, mas a gente precisa desenvolver estratégias para ajudar essa pessoa a lidar com esse sintoma que muitas vezes não, isso foge ao controle das pessoas. Foge ao controle da pessoa que está nessa situação. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, como eu falei, ter muita paciência. Segundo, é procurar ajudar essa pessoa a entender o quadro dela. Ajudá-la como? Ajudá-la a ordenar pensamento. Porque uma das características principais da verborragia ou da logomania é que o pensamento ele não se torna um pensamento muitas vezes coerente. A pessoa pula de um tema para outro, o discurso fica bem desconexo. E a pessoa com essa dificuldade de comunicação, ela vai ter dificuldade de ser entendida. E não sendo entendida, ela também não vai ser acolhida. Sim. E aí se monta todo um cenário de exclusão por conta disso. Então é preciso que a pessoa que convive com o verborrágico, com a pessoa que está nesse quadro, tenha essa paciência, procure ajudá-la a ordenar seu pensamento e procure orientá-la a buscar ajuda. Ajuda profissional. Ajuda profissional com um médico, com psiquiatra, neurologista, com psicólogo, principalmente porque é uma questão de comportamento, né? Sim. E que vamos poder dar a essa pessoa as condições dela ter o controle desse perfil, desse sintoma. Perfeito. E como o Dr. Luiz fala de sintoma, vamos perguntar até para que nossos ouvintes, para a ouvinte que pediu esse tema, possa conhecer quais são, Dr. Luiz, os principais sintomas da logomania. Muito bem, vamos lá. O primeiro é falar exageradamente. Esse todo. Mas esse é que é o detalhe. Não é só o falar Sim. exageradamente. Né? O falar exageradamente já é um sinal. Mas é importante observar, por exemplo, a pessoa fala sem pausas. Ela começa a falar e antigamente a gente dizia, parece que engoliu agulha de vitrola. A pessoa liga o automático ali, vai, e você não consegue nem interromper a pessoa. Nem respira. Nem respira. A produção já está avisando. Olha, respira aí. Respira, porque só falta um minutinho para a gente entrar no intervalo. Muito bem, então só para a gente fechar essa pergunta, né, a pessoa, além de ter essa dificuldade de fazer as pausas e ter esse discurso desconexo, ela tem uma propensão a interromper a fala da outra pessoa. Sim. Então, por ela não conseguir fazer pausas, ela também não consegue ouvir o outro. Então ela interrompe o tempo todo e também aquela coisa de ficar repetindo as mesmas coisas. O discurso ele não avança, ele fica em círculos, desconexo e não leva a lugar nenhum. Ele não tem começo, meio e fim. Como uma enxurrada de palavras. Por isso verborragia. É uma enxurrada de palavras que acabam não tendo uma comunicação efetiva. Certo. Existe, claro, acredito, uma causa até pelo nosso conhecimento, e vai ficar para o próximo bloco, que precisamos fazer um minutinho de intervalo, mas falarmos também se isso acomete as crianças, porque deve a fase ou criança, ou adolescência, ou na juventude, ainda que saibamos que existam causas. Mas essa pode ser uma dúvida
de muitos ouvintes, porque tem crianças que têm dificuldade na aprendizagem. Hoje estão se rotulando, infelizmente eu digo, mas muitas crianças com o transtorno do déficit de atenção. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, especialista em logoterapia, sempre com um convidado aqui, que faz parte, normalmente são psicólogos que compõem o time do programa, nós temos uma equipe que nós convidamos e outros também como convidados. Já me perguntaram, somente a senhora convida psicólogos? Não, se houver um professor que se interessa por temas do comportamento humano, que tenha um trabalho atuante, nós convidamos também. E aqui nós já trouxemos enfermeiro, já trouxemos até uma pessoa que trabalha com a imagem, né, de adolescentes, jovens e adultos. Já trouxemos também enfermeiro, nutricionista, a maioria é psicólogo, porque o programa é de psicologia e espiritualidade. Mas estávamos aqui falando, o Dr. Luiz estava explicando os principais sintomas da logomania. E me coube uma pergunta que acredito seja do interesse de muitos dos nossos ouvintes, é saber se a verborragia afeta também as crianças, adolescentes e jovens, doutor Luiz. Muito bem. No desenvolvimento infantil, e isso foi um tema de um debate muito rico e interessante entre Vygotsky e Piaget, onde eles debatiam o que vem primeiro. A fala da criança é uma fala que se desenvolve primeiro e depois ela internaliza e se transforma em pensamento, ou é o contrário, primeiro a criança desenvolve o pensamento e expressa isso através da fala. Nessa construção da comunicação na criança, obviamente que ela vai exercitar a comunicação. Então, quanto mais ela vai dominando o idioma, conforme ela vai dominando a comunicação verbal, ela vai exercitando isso sempre de uma forma, vamos dizer assim, mais descontrolada, porque é algo que está ali sendo exercitado. Sim. Então, é muito precoce dizer se uma criança tem ou não tem a verborragia. Aliás, a grande maioria dos diagnósticos, eles são muito criteriosos de não se fechar um diagnóstico ainda nessa fase de formação e de evolução da personalidade. Então, é natural que uma criança fale muito, e às vezes até fale compulsivamente, por conta dessa evolução do domínio da comunicação verbal. Na adolescência, também isso pode aparecer, mas como uma manifestação da autoafirmação, da externalização da sua personalidade, da busca de aceitação, busca de um espaço social. Pode também levar a um comportamento nesse sentido. Por isso que esse conjunto de fatores, eles precisam ser muito bem avaliados para se fechar um diagnóstico de logomania ou verborragia. O que caracteriza, na maior parte dos diagnósticos, é esse conjunto de fala sem interrupção, discursos desconexos, a pessoa está ali passando de um discurso para outro, sem fechar e sem concluir o pensamento, sem o assunto estar totalmente definido. E isso também pode estar relacionado, Sônia, a algumas psicoses, principalmente na fase adulta, onde a gente começa a perceber que há um distanciamento da realidade. O discurso está desconectado com uma realidade. E por isso ele se torna um discurso incoerente. É um discurso onde o indivíduo ele pula de um assunto para outro sem dar uma continuidade e sem dar um fechamento para aquele assunto, porque é uma compulsão pelo falar. Sim. Só para, então, quando dorme. Às vezes nem quando dorme, Nem quando tem gente dorme. que fala dormindo, né? Então, o psicólogo Luiz, ele menciona
dois nomes, Vygotsky e e Piaget. Piaget. Só que é preciso lembrar que nem todos os ouvintes... É verdade. Então é importante, gente, que saibamos que, bom, né, ser referenciados são duas grandes referências da psicologia de um outro século, mas que contribuiu muito com a questão do desenvolvimento das crianças no viés psicológico, desenvolvimento psíquico e principalmente da linguagem, não é isso? Isso, e Se não me contribuíram... falha a memória, porque, olha, nós isso é lá nos estudamos tempos da isso faculdade, né? lá nos inícios, primeiro e segundo período, a gente estuda esses grandes mestres. E eles deram uma contribuição muito grande, Sônia, Significativo. para a pedagogia, né? Para Sim. essa construção da educação infantil. Sim. Foi realmente uma contribuição muito, muito importante desses dois, o suíço, Piaget, e o soviético, Vygotsky. Uma pergunta de um ouvinte homem, mas ele diz que não quer ser identificado. A pergunta ele faz um contextozinho e diz: tem muita gente que me diz que eu falo demais. A pergunta: ser prolixo é bom ou ruim? O problema, eu diria que não é a quantidade somente do que você fala, mas principalmente a qualidade do que você fala. Porque ser prolixo realmente às vezes causa incômodo, né? A pessoa fala, mas a prolixidade ela pode ser benéfica na medida em que você utiliza o conteúdo do seu discurso de forma coerente, de forma organizada. Falar demais realmente não é o adequado, até algo socialmente inadequado. Mas tem pessoas que são lacônicas e também o oposto acaba incomodando, né? Pessoas que respondem por monossílabos, que não se comunicam, que se fecham, e isso também acaba não sendo legal. Então, a pessoa que é o prolixo, aquele que fala muito, vamos dizer assim, desde que esse falar seja um falar organizado, coerente, direcionado, é possível conduzir isso de uma maneira tranquila até. O problema maior, nesse aspecto que nós estamos tratando aqui, é quando esse discurso está desconexo, quando esse discurso está totalmente descontrolado. Então, o que a pessoa que é prolixa precisa fazer? Ela precisa estar atenta ao seu discurso, atenta ao espaço do outro, para que ele possa também se manifestar no diálogo, porque se é um diálogo se pressupõe que ambas as partes estão participando daqueles discursos. Então, o prolixo ele precisa estar atento, principalmente, à qualidade do discurso dele. Se é um discurso que agrega, que é um discurso que tem coerência, que é um discurso que tem começo, meio e fim, perfeito. Conduza isso com atenção, com esse cuidado de também dar espaço para o outro poder se manifestar. Sim, e eu quero até complementar dizendo ao nosso ouvinte que não quer se identificar, ele diz: muita gente diz que eu falo demais, mas não entra no detalhe. Quem são essa muita gente, né? Esse simbólico pode ser na família, pode ser pessoas sem paciência, porque na verdade, gente, ou querido ouvinte, ser prolixo é bom ou ruim, que é a pergunta dele, mas eu quero dizer que não necessariamente é um transtorno. Ser prolixo tem mais a ver, não com a verborragia, mas sim com uma pessoa que tem... Eu, por exemplo, já me falaram, minha filha, por exemplo, ela fala: mãe, você fala tão devagar, né? Então, eu me alongo, eu sou uma pessoa mais detalhista, mais serena para falar, para tudo, para degustar a vida. Muitas das vezes acredito que eu seja prolixa, mas não verborrágica. Então, ouvinte, que
você possa se perceber, se você é naturalmente, você, a essência, a sua autenticidade, ela é naturalmente mais vagarosa, mais serena, porque é bem da verdade, gente. E doutor Luiz, como psicóloga, eu digo, as pessoas estão com pressa demais. As pessoas já não param para olhar as outras nos olhos, não olham o céu, as árvores, todo mundo tem pressa, ninguém tem tempo. Então, é importante que nós, sobretudo, respeitemos a nossa natureza para que não percamos de vista a nossa serenidade, quem somos. Então, eu quis fazer essa contribuição, porque, de certa forma, não que eu não sei se alguém acha que eu sou prolixa, mas eu me alongo quando escrevo, por exemplo. Então, eu sou prolixa na escrita. No falar, eu sou contida, eu falo mais aqui. Né? Eu falo mais aqui no consultório, mas eu sei que eu tenho um time mais vagaroso. Então, querido ouvinte, que não se afete tanto com o que essa muita gente fala. Vá que sejam pessoas sem paciência, Sim. como estão a maioria, né, de uma sociedade tão rápida, tão efêmera, tudo para ontem, sem celebrar o momento presente que é a vida. E uma vida sem celebração do que acontece aqui e agora é uma vida acaba ficando sem sentido. Sônia, você tocou num ponto interessante, porque ser prolixo não se refere somente à fala. Sim. Tem pessoas que escrevem compulsivamente, né? E acabam escrevendo até demais. E tem uma curiosidade, diz a lenda que o ex-presidente Getúlio Vargas gostava muito de escrever cartas, coisas que a gente perdeu, né? Com essa tecnologia, ninguém mais escreve cartas hoje. E ele escrevia cartas, e para as pessoas que eram mais próximas, mais queridas, ele começava a carta dele dizendo assim: peço desculpas por ser tão longo, mas estou sem tempo para ser breve. Que interessante. Porque para você ser conciso, para você ser resumido, você precisa de tempo para elaborar, tempo para resumir, tempo para preparar aquilo que você vai falar ou aquilo que você vai escrever. E como a gente vive hoje a era da tecnologia, do mais rápido, do tudo mais, da velocidade, a gente não tem mais tempo para ser conciso, para ser resumido. Então isso também contribui muito, a questão social, tecnológica, contribui muito para essa aceleração do pensar e do falar. Isso é preocupante, né? Mas também voltando à pergunta, e aos nossos ouvintes, se em caso de dúvidas, procurar uma ajuda profissional. Sim. Porque o profissional ele não tem achismo, ele vai investigar, vai ajudá-lo a identificar se esse comportamento que outras pessoas falam, de fato é algo de concreto. Sim, até porque isso pode estar associado a outras questões. Sim. E é importante, como você falou, procurar esse profissional, que é ele quem vai poder fazer uma análise criteriosa e, com isso, trazer as soluções para isso também. Sim, a pergunta que veio da produção é: e então, como a psicoterapia pode ajudar? Isso é que é importante. A gente está falando tanto dos sintomas, tanto do problema em si, e é importante a gente dizer como cuidar disso. Como a gente sabe que isso pode ter a verbomania, verborragia, a logomania, ela pode ter vertentes diversas, tanto orgânicas quanto comportamentais, psicológicas e emocionais. Primeiro, a avaliação do profissional, do neurologista, psiquiatra, psicólogo. Fazendo essa avaliação, se começa então a estratégia de cuidar dessa pessoa, para que, e isso é que é importante no que eu estou dizendo. Eu não estou falando cuidar do sintoma, não estou falando cuidar da doença, é cuidar da pessoa. A gente tem que ter esse olhar de que estamos diante de um ser humano que está necessitando de um auxílio, de uma orientação e de um cuidado. A partir do momento que for identificada a causa, é uma causa orgânica, existe uma questão neurológica,
vamos usar os medicamentos adequados para essa causa em conformidade e em paralelo, em sintonia e em parceria com o tratamento psicológico emocional, onde a gente vai trabalhar a questão do autocontrole. Muitas vezes a questão da logomania, da verborragia, ela está associada a uma baixa autoestima. Eu preciso falar, preciso me colocar para que eu possa me sentir aceito, para que eu possa me sentir identificado, para que eu possa me sentir colocado no meu lugar no mundo. E isso pode me levar, sim, a um comportamento dessa forma. Então, o profissional ele vai poder identificar essas causas e trabalhar essa readequação comportamental, trabalhar o autoconhecimento, que aí, eu sabendo como eu sou, como eu fui construído e como eu estou me conduzindo, eu posso ter mais controle sobre o meu comportamento. E isso também ajuda as demais pessoas ao meu redor. Porque a partir do momento que eu me conheço, as pessoas ao meu redor vão estar mais seguras também para lidar comigo e com as minhas, dizendo assim, limitações de uma maneira mais segura. Perfeito. Outra pergunta como se desenvolve, ou seja, qual é a causa, de uma certa forma, já até falamos sobre isso logo no início do programa, mas me chegou novamente, como se desenvolve a logorragia, a verborragia, a logomania, como se desenvolve? Pois é, ela começa a aparecer no momento em que há uma evidência desse descontrole do discurso. E como nós falamos, ela pode ter uma causa neurológica, ela pode ter uma causa emocional, ela pode ter uma causa psiquiátrica, pode ter até uma causa de origem cardíaca, por exemplo, que leva a um ataque cardíaco, que leva a uma aceleração dessa pessoa que vai se pronunciar no descontrole do discurso. Então, na medida em que a pessoa começa a ter esse descontrole do discurso, da ordenação e da coordenação desse discurso, esses sintomas começam a ficar mais evidentes. Então é importante quem está convivendo com uma pessoa que tenha esse perfil, que ela esteja atenta, porque a gente tem uma tendência a reclamar do outro, né? De apontar o desconforto que o outro causa, e a gente precisa também ter esse olhar da compreensão desse mecanismo, a compreensão desse cenário. Então, na medida em que a gente vai percebendo que o outro apresenta esse discurso desconexo, esse discurso que não tem pausas, que não tem espaço para diálogo, vira, como falei, né, o monólogo, a gente começa a ajudar essa pessoa a perceber, a se auto-perceber e, principalmente, incentivar essa pessoa a buscar ajuda profissional. Isso que talvez seja o passo mais importante. E talvez, Luiz, o mais difícil, Sim. porque muitas das vezes a própria pessoa que traz o transtorno em si, ela não reconhece. Ela entende que o outro está fazendo uma crítica. Por que eu digo isso? Eu sou especialista em atendimento de casais também. Então, quando eu atendo uma das partes em separado, justamente aquela parte vai apontar que o outro é sempre crítico, ele não consegue enxergar que o outro, ele não está desistindo dela, porque quando a gente quer ajudar, a gente não desiste, né? Então, gente, precisamos ter muita paciência. Principalmente paciência. Principalmente é o melhor remédio. Tem uma pergunta que chega de uma ouvinte que não quer se identificar. Quais são os sinais de que alguém pode estar sofrendo de logomania? É muito nessa linha do que a gente falou. A gente começa a perceber que aquela pessoa, não só ela fala muito, porque falar muito pode ser uma questão só comportamental, mas a gente começa a perceber que aquele discurso daquela pessoa não está coerente. Está fugindo, não só muitas vezes fugindo da realidade, mas também fugindo de um encadeamento lógico.
O discurso não tem um começo, meio e fim, a pessoa pula de um tema para outro, de um assunto para outro, não dá pausas para que a outra pessoa possa até responder ou dizer uhum, não tem espaço para isso. E é um discurso que se torna incoerente e inconveniente, muitas vezes, por conta dessa ausência de pausas e dessa ausência de uma estruturação lógica na fala. E isso realmente causa, como falei, vários problemas sociais, né? Porque como é que você vai, por exemplo, não só conviver, mas como é que você trabalha com uma pessoa assim, né? Você está no seu ambiente de trabalho, precisa fazer trocas sobre um processo de uma atividade e o outro não abre um espaço para que você consiga fazer também as suas intervenções. Então fica muito difícil a comunicação, sofrem os dois lados, sofre quem está ouvindo, sofre a pessoa que está passando por esse distúrbio. É interessante isso que você está trazendo, a questão laboral, a questão do trabalho, né? Um trabalho em equipe, onde um precisa falar, o outro ouvir, vice-versa, é uma via de mão dupla, e que haja possibilidade de quem sofre, né? Não o verborrágico, mas de quem sofre num trabalho com outro que é verborrágico, que essa pessoa busque o RH, porque muitas das vezes o trabalho vai ter prejuízos, o próprio profissional ele não vai conseguir colaborar, mas ele, algumas vezes, para ficar ali bem, né, politicamente, eu diria, que as pessoas acabam fazendo, quero ficar bem, mas ela não faz uso do seu direito. Então vai ficar bem ali com o colega verborrágico e o que eu falo não é da ordem da queixa, mas sim do registro. As pessoas precisam ter a coragem de ser quem são. Então, se não está correto, eu não estou conseguindo contribuir com o trabalho, porque o meu colega de trabalho ele é verborrágico e me impede de potencializar o que eu posso ajudar a empresa nos resultados, eu acabo sendo conivente. Então Sim. é necessário procurar um superior, não para registrar como uma queixa, como uma crítica, mas como um registro, uma observação que a instituição ela possa fazer as intervenções, as orientações adequadas. A gente tem essa dificuldade de lidar com a Sim, crítica, né? Isso já sim, vem lá da infância, e como você falou dos casais, por exemplo, isso fica muito evidente nessa sim, vida a dois, onde a gente acaba ouvindo do outro sempre com um viés da crítica. crítica, como se Quando, na fosse verdade, o que o outro está tentando fazer, seja no relacionamento a dois, seja no relacionamento de trabalho, o que o outro está tentando fazer é nos ajudar a sair daquela situação de desconforto, que muitas vezes é prejudicial ao relacionamento, seja ele o relacionamento do casal em si, seja ele o relacionamento do nível de trabalho. E como você falou, acaba prejudicando todos. Isso afeta, dentro de casa, afeta a família como um todo, no ambiente de trabalho, afeta a equipe, afeta a empresa, afeta a produtividade de um modo geral. sim, uma pergunta da produção, Luiz, quais são os mitos, quais são os mitos comuns sobre a logomania que precisam ser desmistificados? Muitas das vezes a gente acorda, começa o dia com tanta pressa, com tantos afazeres, com tantas responsabilidades, que a gente não para um minutinho e se percebe o nosso respirar, olhar as pessoas à nossa volta, quem está ao nosso lado. Toma-se um café correndo, é tudo correndo, a vida parece que vai acabar hoje. Então é importante para se viver bem que a gente possa fazer pausa. Hoje aqui no programa já se foi falado desta palavra, pausa. Pausa para não adoecer, pausa para viver bem, pausa para
ter qualidade de vida, para degustar a vida, para dar um abraço, para ouvir as pessoas que convivem com a gente. E o tema de hoje não é pausa. O tema sendo abordado aqui pelo psicólogo clínico Dr. Luiz Paulo, da paróquia Santo Antônio da Pavuna, é logomania. Se você está chegando agora, ligando a Rádio Catedral no programa Viver Bem, a logomania é um transtorno psiquiátrico já identificado, né, como um transtorno. Não sei se já tem um CID, acredito que sim, mas um transtorno de falar compulsivamente, aquela enxurrada de palavras que não deixa nem o outro respirar. E é conhecido também como verborragia, e tem outras denominações. E o Dr. Luiz Paulo está respondendo as perguntas. Se você tem alguma dúvida sobre verborragia, logomania, escreve aqui para a gente. Tem o e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. A pergunta que chegou pela produção é a seguinte: quais são os mitos comuns sobre a logomania e que precisam ser desmistificados, doutor Luiz? Eu acho que o mais comum é a gente confundir com o falar demais com o falar bem, porque nem sempre a quantidade significa qualidade. É importante que a gente tenha um discurso, seja ele longo ou conciso, mas que ele seja um discurso de qualidade. Uma outra dificuldade que as pessoas têm é entre associar a questão do TDAH com a verborragia ou com a prolixidade. São coisas distintas. E nem sempre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nem sempre esses dois quadros estão associados. A pessoa pode ser uma pessoa com logomania, com verborragia, e não ser alguém com perfil de TDAH. Então a gente precisa estar muito atento, mais uma vez, né, reforçando que a grande importância do discurso, do falar, é a coerência do que se fala, a estruturação desse discurso. É óbvio que nem todos construímos um discurso muito bem organizado, muito bem fundamentado. Isso faz parte da nossa formação, faz parte da nossa construção, mas o que a gente precisa estar atento é: essa pessoa, ela dá espaço para o diálogo, ou ela toma conta do falar sem dar espaço para ninguém, sem parar nem para respirar, e esse discurso ele está sem um começo, meio e fim. Ela muda de tema, pula de um para outro sem dar um fechamento para o tema que ela está trazendo. Fica esse discurso desconexo e desconfortável, né? Para quem está ouvindo, então, passa a ser uma tortura. E é importante a gente olhar para essa pessoa e dar a ela o espaço para que a gente possa compreendê-la, orientá-la. Encaminhar para um atendimento, encaminhar para uma ajuda profissional. Como eu falei da pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essa pessoa vai ter sim uma aceleração, vamos dizer assim, do seu discurso. Mas não significa necessariamente que ela está apresentando um sintoma do transtorno da verborragia ou da logomania. Então, esse cuidado é importante, porque a gente tem também essa tendência de já sair rotulando, né? Encaixando as pessoas em diagnóstico. Existe um CID para a logomania, mas é um CID que ainda está um pouco mais genérico, que é o R37, se eu não me engano, no CID-10, que fala de distúrbio de comunicação de uma maneira mais ampla. Mas eu acredito que o profissional de saúde, o psiquiatra, o neurologista, o psicólogo, eles têm todas as condições de fazer uma avaliação criteriosa e profissional desse quadro, sem, vamos dizer assim, contaminações, né, de outras ordens. Perfeito. Tem
uma pergunta de ouvinte que também não quis se identificar. Ela diz o seguinte: quais são os tratamentos para a logomania? Acho que nós falamos já de Uhum. profissionais, mas já que a pergunta chega, eu vou. Perfeito. Vamos dar uma reforçada no que a gente falou. Sim, É preciso primeiro entender a etiologia desse transtorno, naquela pessoa, porque cada indivíduo é único, né? E Viktor Frankl sim, fala isso de uma maneira bem enfática. Cada indivíduo é único, cada um de nós tem a sua própria personalidade, seu próprio perfil, cada um de nós tem a sua própria identificação digital, psicológica, vamos dizer assim. Então é preciso que um profissional avalie quais são as origens desse transtorno e, a partir daí, encaminhar para aquele tratamento que é o mais indicado. Se há um comprometimento neurológico, se há um comprometimento cerebral, o medicamento é mais do que necessário, embora a gente tenha essa cultura de resistência, né, ao medicamento, principalmente ao medicamento psiquiátrico. Associada a isso, em parceria com esse tratamento através de medicamentos, nós temos os tratamentos, que diremos assim, emocionais e psicológicos. Então, um profissional psicólogo vai poder ajudar essa pessoa a conduzir esse seu comportamento, a controlar melhor o seu discurso, a se autoconhecer e saber das suas limitações e, com isso, ter acesso a um controle maior dessa compulsão do falar, do discurso desconexo. sim. E nada melhor do que o encaminhamento para profissionais competentes, especializados. E justamente, se tem preocupação, que muitos o têm, da questão da ingestão medicamentosa, é importante levar a um psicólogo. O psicólogo é o profissional que faz sim intervenções, orientações psicológicas da saúde mental, que é o profissional capacitado por aplicar alguns testes que vai identificar se a pessoa é verborrágica ou não, e sim, com responsabilidade, fazer a indicação terapêutica mais adequada. Muitas das vezes, apenas a psicoterapia vai ajudar, vai depender do manejo clínico, vai depender da adesão do paciente ao processo psicoterápico. Então, gente, o que nós, psicólogos clínicos, recomendamos é que busque, sim, um atendimento, um tratamento, uma orientação profissional. Porque muitas das vezes vem a automedicação, ou vem, vou falar com o meu melhor amigo do trabalho, e acaba descuidando da própria saúde. Verdade. A questão da saúde, nós temos alguns indivíduos que têm uma dificuldade grande de buscar ajuda, né? Sim, E é preciso que a gente consiga superar essa dificuldade, superar essa limitação, porque a saúde é o nosso bem mais precioso. Se a gente não cuidar disso, todo o resto se perde. E o que acontece em geral é que a gente investe tanto em outras coisas, investe tanto em outras frentes, como trabalho, lazer, que também devem ser investidos, com certeza, mas que a gente precisa principalmente investir na nossa saúde, tanto a saúde física como a saúde mental, por sermos seres integrados. é perfeito. A produção já diz, já nos sinaliza que o programa Viver Bem acabou. Gente, falta um minutinho para a gente se despedir aqui. O programa é maravilhoso. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que participam aqui com a gente em todos os domingos. Agradecer as contribuições de ouvintes que se identificaram e outros que não. Agradecer ao ouvinte que fez o pedido para esse assunto tão importante que passa muitas das vezes sem que percebamos. E agradecer em especial ao sim do psicólogo clínico, Dr. Luiz Paulo, que atende aqui pertinho, ele já vai dizer os contatos. E em nome de toda a Rádio Catedral, agradecer a você, querido ouvinte. Doutor Luiz, muito obrigado pelo seu sim, por essa
brilhante contribuição. Deixe uma mensagem aos nossos ouvintes e passe os seus contatos também. Eu quero encerrar falando um pensamento que traz o Viktor Frankl quando nos fala do sentido, da busca do sentido da vida, que passa pelos 3 pilares, né, pelos valores, mas é importantíssimo que essa busca de sentido ela seja sempre baseada numa boa comunicação. Então, quando a gente fala de verborragia, ou fala de outro tipo de transtornos, é importante a gente atentar para a qualidade da nossa comunicação, que é isso que vai nos ajudar a construir bons relacionamentos. Comunicação é tudo. Então, eu desejo que cada um de nós possa cada vez estar se comunicando de uma forma mais precisa, de uma forma mais rica, com mais qualidade e com muito sentido, principalmente. O meu contato, o meu telefone 968015830. Estou no Instagram também, Luiz Paulo Psi, Luiz com S, Luiz Paulo Psi, estamos lá no Instagram também. E estamos com a honra de estar fazendo parte daquela equipe maravilhosa da Clínica Viktor Frankl, que vem trazendo aí um atendimento extremamente rico, de qualidade e humanizado para as pessoas. Perfeito. E a Clínica Viktor Frankl, que tem também o privilégio e a honra de ter o Dr. Luiz Paulo na equipe, ela fica aqui pertinho e atende pelo WhatsApp 995066463 e a nossa especialidade, a nossa abordagem é a logoterapia, que é a psicoterapia do sentido da vida. E deixando aqui a minha gotinha, eu quero dizer, devemos aprender melhor quem somos e a vida que construímos, porque existem várias formas de comunicação pelo afeto, pelo olhar, pelo abraço, pelo cheiro, pelo chamego, e tudo isso, gente, nos ajuda a viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.